Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de um investimento seguro, pré-fixado e que não depende de bolsa de valores, para que a gente possa duplicar o nosso patrimônio em até 5 anos. Então, se você tem 10 mil, você pode ficar com 20. Se você tem 100, você fica com 200. E se você tem 1 milhão, você pode ficar até com 2 milhões. Olha só, quanto mais dinheiro você tem, mais você ganha. Interessante, né? Mas estamos falando de tesouro pré-fixado, mais especificamente do tesouro pré-fixado 2032. Poxa, mas 2032 são daqui a 7 anos e não 5. Pois é, então esse investimento, na verdade, ele vai mais do que duplicar o seu patrimônio. Mas em 5 anos ele já duplica, vocês vão ver como é bem interessante, tá? Antes de mais nada, esse vídeo vai ser bem direto ao ponto. Eu quero mostrar para vocês algumas vantagens de se ter um pré-fixado e desvantagens também, tá? Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é só mostrando aqui algumas possibilidades e você avalia aí se ela faz sentido ou não para você. Fechado? E se você quer mais conteúdos assim, não esquece de se inscrever, deixar o seu like aí e comenta alguma coisa aí também para eu saber. Bom, antes de mais nada, pessoal, é importante a gente verificar aqui no Boletim Focus, na verdade, nesse relatório de mercado elaborado pelo Banco Central, como que anda a projeção não só da taxa Selic, mas também da inflação aqui no nosso país, porque isso é mais ou menos um guia que a gente pode se nortear para saber quando vale a pena de investir em um tesouro pré-fixado ou em um tesouro atrelado ao CDI, numa Selic, ou um CDB, né, atrelado ao CDI, é isso que eu quis dizer. Mas vamos lá, atualmente nossa taxa Selic, na verdade a previsão para nossa taxa Selic continua em 15% para o ano de 2025. Vejam que esse relatório ele foi feito no dia 4 de abril, hoje nós estamos aí próximos aí do dia 10, depende de quando vai ser solto esse vídeo, né? Mas a projeção para esse ano, há 4 semanas atrás era 15%, há uma semana atrás era 15% e hoje, no caso no dia 4, ainda era 15%. Então, não há uma projeção para que a gente tenha uma alta da Selic, pelo menos não ainda esse ano. Mas o mais importante quando a gente vai investir, principalmente em renda fixa, é a gente olhar para as projeções futuras, o que o mercado está pensando no futuro. Se o mercado está pensando que a inflação, ou melhor, a taxa Selic pode aumentar ainda mais, então talvez não seja a hora de investir em um pré-fixado. Mas como a gente viu, a previsão para 2025 é que ela chegue a 15 e a gente já está em 14,25, quer dizer que a gente está quase lá no topo dela. É um bom sinal para quem quer olhar para os pré-fixados. Não só isso, é claro, a gente tem que ver todo o movimento econômico e político do país que está acontecendo, mas aqui já é um bom indício. E para 2026, aqui que fica interessante o jogo. O que vai acontecer? Para 2026, a projeção, lembrando que essa projeção ela pode mudar a qualquer momento, pode ser que no próximo relatório, por exemplo, isso aqui esteja em 16. Então depende muito do cenário atual do país. Claro, se houver alguma catástrofe, uma pandemia, isso aqui não vale de nada, né? Vai mudar tudo. Mas, levando em consideração que continue do jeito que está, digamos assim, a projeção para 2026 é que a nossa querida taxa Selic comece a diminuir, o que é bom para empreendedores em geral, né? Então, uma taxa Selic alta é muito ruim para a economia em geral do país. Então, a tendência natural é que ela caia depois de um ciclo de alta, né? Que a gente está passando. 2026, 12,5. 2027, olha só que interessante, 10,5 e 2028, 10. O que significa isso? Que a partir desse momento, quando a taxa Selic chegar nesse patamar, taxas que a gente está vendo hoje de pré-fixados não vão ter mais, a gente não vai encontrar pré-fixados de 14% ou 15%, porque a taxa Selic já está mais baixa. Você vai encontrar talvez aí taxas mais ou menos em 12%, isso depende muito também da disponibilidade dos títulos e também do interesse das pessoas em comprarem, né, da oferta e demanda. E quando tiver mais baixa, a tendência é que os pré-fixados vão pagando cada vez menos. Por isso que eu sempre falo, gente, agora é a hora da gente olhar com carinho para esses pré-fixados. Mas a ideia nem é ficar falando, tá valendo a pena, o contrafluxo agora indica pra gente pegar os pré-fixados. Não, vamos colocar números hoje, tá? Porque números, vamos ver quanto que rende se a gente colocar uma quantia lá num pré-fixado. Será que tava valendo mesmo a pena? Em termos, eu não diria nem em termos reais, mas sim em termos nominais. Quanto que a gente vai ter de ganho sem considerar a inflação, sem considerar nada. Só pra gente ver se duplica o patrimônio ou não e vocês vão ficar em choque, tá? Então vamos lá, eu vou ensinar aqui pra vocês uma coisa. A gente pode, como que eu chego nessa tela? Vem no Google,
escreve Tesouro Direto. Coloca Tesouro Direto taxas que você vem direto para essa tela aqui. E eu quero ensinar para vocês a fazer alguns cálculos aqui que pode explodir a mente de vocês aí para ter ideias de investimento, tá? Então aqui está mostrado todas as opções de títulos do Tesouro Direto. O que significa tesouro? Você está emprestando para o Brasil, para o governo aqui o seu dinheiro. É o investimento mais seguro do país, tá? Então tem várias opções, a gente pode até fazer um vídeo falando o que significa o Educa Mais, o Renda Mais, que são opções interessantes. Mas hoje em específico a gente vai tratar desse cara aqui, Tesouro Pré-Fixado 2032. Eu já fiz um vídeo falando desse cara aqui, que é o Tesouro IPCA 2050, bem legal, vale a pena vocês assistirem lá, porque dá para montar uma estratégia aqui para fazer ganho de marcação a mercado. Mas a ideia hoje é falar do pré-fixado, que ele acaba sendo um pouco até mais conservador do que esse, em alguns sentidos, porque o prazo dele é muito mais curto, enquanto esse vai até 2050, caso alguma coisa der errado, né? Ele vai até 2050, você tem que esperar 25 anos. E nesse caso são apenas 7 anos, né, de investimento, que não é muito. Eu poderia considerar até como um médio prazo, tá? Nem longo prazo não é. Mas vamos lá, a gente tem duas opções aqui. A primeira é, que a maioria das pessoas fazem, tá? Eu não acho que é a melhor opção da gente fazer, que é clicar aqui no Simule. Por que que isso não é legal? Porque nesse tipo de calculadora ele vai calcular certinho, mas ele não dá uma opção bem interessante que eu já mostro para vocês. Aqui vocês podem escolher então quanto que você quer investir hoje ou quanto você quer resgatar no futuro. Acho que faz mais sentido a gente colocar quanto que você quer investir, porque, né, não adianta, quanto que eu quero resgatar no futuro, eu quero resgatar 1 milhão, mas daí eu não vou ter dinheiro para investir tudo isso. Então, pé no chão, né? Olha aí, quanto que você quer investir? Eu quero investir 100 mil? Não. Quero investir R$1.000 e não quero colocar nada. E aqui é a primeira limitação dessa calculadora. Se você faz isso, ele não deixa, porque ele obriga você a colocar um valor mensal. Isso aqui eu não acho tão legal, tá? Porque tem pessoas que querem fazer um aporte único nesse tipo de tesouro e acabam se limitando ou acabam tendo que colocar um valor ali que não vai ser exatamente o valor real que você vai obter, certo? Então, para você fazer isso, você vai vir em títulos, calculadora. É diferente do simulador. Prefiram usar a calculadora, que ela tem mais opções e isso é bem legal. Então, você vai colocar aqui, ó, título. Qual é o título que a gente vai trabalhar essas simulações hoje? É o Tesouro Pré-Fixado 2032, que foi aquele que a gente escolheu, certo? Qual que é a data do investimento? Eu vou colocar hoje, eu estou gravando no dia 9, e a data do vencimento é a data do próprio título, dia 1/1 de 2032. Lembrando, gente, só um ponto importante. Existem desvantagens para o Tesouro Pré-Fixado? Existem duas. A primeira, que pode ser uma vantagem ou desvantagem, que é você pode resgatar antes da data de vencimento, porém você pode perder dinheiro com marcação a mercado ou ganhar dinheiro com marcação a mercado. Lembre-se disso. E eu acho que é marcação a mercado. Cardzinho aí, tem um vídeo para você entender bem certinho e como você pode lucrar com isso. Mas a ideia é que a gente mantenha até o vencimento caso o outro ponto negativo não aconteça. Qual que é o outro ponto negativo? Que a inflação suba demais nesse período. É o que a gente espera para esse período? Bem, considerando aqui o relatório Focus, gente, não é isso que a gente espera. A gente espera, na verdade, se a gente for ver aqui, ó, IPCA, que seria a inflação, a gente espera uma queda da inflação em 2026, ó, de 5,65% para 4,40% e também uma diminuição nos anos posteriores, né, para 4 e 3,5%, que seria o cenário ideal. Porém, será que isso vai acontecer? Ninguém sabe. Essa aqui é a verdade. Isso aqui não depende apenas de um relatório. Antes fosse assim, né? Mas depende de inúmeros fatores. Bom, se a inflação sobe demais, esse título aqui ele acaba não sendo tão interessante. Mas por que a gente investe num pré-fixado? Porque a gente sabe que a gente está num topo e que a tendência é que a inflação diminua conforme o mercado está prevendo, mas não que necessariamente isso vai acontecer ou que vai acontecer dessa forma. Então esse é um ponto de atenção. Eu já vi muita gente, por exemplo, xingando até outras pessoas em outros vídeos, falando: ah, você falou que o pré-fixado ia ser bom e agora a inflação tá cobrando mais do que o título me paga. Então, por isso que eu sempre ponho esses alertas aqui, ó. Fica ligado, isso aqui depende muito da sua escolha de investimento, por isso que eu falo que também não é tão interessante colocar todos os ovos em uma cesta, ou seja, não é tão interessante colocar tudo em um pré-fixado. Ah, eu tenho, sei lá, 100 mil reais guardado, vou botar tudo lá? Não, dá uma diversificada, coloca um pouquinho em pré, em outros títulos aí também, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Vamos voltar ao assunto, então. Aqui a gente pode
colocar o valor investido. Eu vou considerar 50 mil reais para a gente fazer algumas simulações e depois vocês extrapolam para a quantia que vocês querem saber, tá? Ou entrem no site aqui, igual eu tô fazendo, para calcular também. E aqui ele fala, qual é a taxa de rentabilidade no investimento? Poxa, a gente acabou de ver. E se você está em dúvida, clica aqui em títulos, preços e taxas e volta aqui, ó, o meu pré-fixado vai pagar 14,95. Cara, isso aqui poucas vezes aparecem no Tesouro Direto, hein? Mas Yoshi tem um CDB pagando 16, 17, 18, você já mostrou no Banco BMG? Sim, porém aqui... Qual é a diferença de um CDB, de um banco digital, de um banco consolidado e tudo mais, para o Tesouro Direto? São duas. Primeiro que o investimento no Tesouro é mais seguro. Ok, o outro tem proteção pelo FGC e tudo mais. Caso você queira investir uma quantia muito maior do que 250 mil, aqui é mais seguro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que aqui a gente tem um prazo muito maior. Então, apesar da rentabilidade ser menor, geralmente o CDB vocês vão encontrar ali na média de 3 a 5 anos. Tem alguns que vão a mais do que isso? Vão. Mas não sei se chega a 7 anos, e aqui a gente tem 7 anos pré-fixados nessa taxa, o que é bastante, tá? Então imagina, todo o período que a gente imagina, né, segundo o Boletim Focus, novamente, que vai cair a inflação, as taxas de juros vão diminuir, a gente vai estar aproveitando de uma taxa de juros bem elevada. Então imagina, todo o período que, teoricamente, a inflação vai estar controlada, a taxa de juros tende a cair no país, como a gente viu, segundo o Boletim Focus, a gente vai estar pré-fixado numa taxa altíssima que vai proporcionar grandes ganhos para nós. Então é claro, não dá para garantir isso, né? Infelizmente a gente não consegue prever o nosso futuro, mas ok, a gente pode se basear nesse relatório aí, tendo sempre em mente as desvantagens que eu pontuei nesse vídeo, fica ligado, tá? E vamos lá, então a gente vai colocar a taxa de 14,95 aqui, que seria a taxa de investimento. Yoshi, mas eu acabei de entrar aqui, tá 14,8, 14,99, o que aconteceu? Essa rentabilidade sempre vai variar dia após dia. Inclusive, Tesouro IPCA 2050 tá pagando agora IPCA mais 7,30. Eu comprei esses dias atrás por 7,14. Mas não fiquem alucinados querendo acertar a maior taxa. Eu não vou comprar hoje porque pode ser que amanhã esteja 7,31. No final das contas, nem vai fazer tanta diferença assim. Pode ser que você acabe pegando taxas menores. Então, vê aí certinho o seu cronograma de investimento e pega na taxa que tiver. Não fica olhando muito para isso não, que não vai fazer tanta diferença, ok? Mas vamos fazer o cálculo seguindo o que a gente tinha para hoje, 14,95, certo? Taxa de administração do banco corretor a gente coloca em zero. A maioria das corretoras não cobram taxa. Vê aí certinho, tá? Se estiver cobrando taxa, muda de corretora, porque não é preciso pagar isso. E aqui está os resultados da nossa simulação básica. Vamos dar um zoom aqui. Tem várias informações interessantes. Quantos dias que faltam até acabar esse investimento, o valor líquido que você calculou, a rentabilidade bruta, que é aquela que a gente contratou. Lembrando que esse tipo de investimento incide imposto de renda segundo a tabela regressiva, que tá aí, ó. Mas essa tabela regressiva, como a gente vai deixar tantos dias assim, você vai pagar a menor alíquota possível, que é de 15%. No final das contas, o que importa para nós aqui é ver exatamente esse valor, que é o valor líquido. Então nós temos o valor bruto, que seria esse daqui, porém a gente tem um valor de taxa de custódia do resgate e também o imposto de renda, que eu falei ali, a alíquota de 15%, que já é descontado na fonte, tá, pessoal? Vocês não tem que pagar nada. Você já vai receber o seu dinheiro descontado em imposto de renda, que é um valor bem alto, né? 11 mil reais. E a rentabilidade líquida, ou seja, aquilo que realmente você vai receber nesse período é de 13,5%, mas olha que legal, o valor do resgate 114 mil. Você mais do que dobrou esse dinheiro nessa época. Muito interessante, né? Então é um investimento que vale a pena? Com certeza, mas leve em consideração todos os pontos que eu falei neste vídeo. Mas a gente também pode fazer uma simulação avançada, aproveitando que nós estamos nessa calculadora, como eu falei, eu gosto bastante dela. E qual é a diferença para a simulação básica para avançada? É que na avançada você consegue calcular o resgate antecipado desse título. Então, o título é de 7 anos, mas eu quero tirar ele daqui a 3 anos. Quanto que eu teria? É isso que vai calcular aqui, tá? Então vamos imaginar que você quer retirar esse dinheiro exatamente daqui a 2 anos. Em 2027, nós estamos em abril, vou colocar maio, vai. Maio, dia 1 de maio de 2027, mais ou menos daqui a 2 anos. A taxa vai ser de 14,95, como a gente já viu, beleza? E você vai calcular.
E aqui não tem muito segredo, ele vai te mostrar as projeções, né? Quantos dias até a taxa do resgate, que seria 751 dias. Nesse período você também pagaria a alíquota menor de imposto de renda, que é de 15%, e o valor líquido seria de 63 mil. Olha a diferença, pessoal, aqui dá para ver nítido a diferença dos juros compostos e daqueles que não são compostos. Ou melhor, juros compostos em um menor prazo, né? Em 2 anos você recebe muito menos. Você ganhou aqui 10 mil reais, 13 mil reais, né? Lá você receberia 63 mil reais mais ou menos. E a diferença não é proporcional ao número de anos, mas sim aos juros compostos, que é os juros sobre os juros acumulados, que é muito bom, né? Mas vamos fazer uma taxa mais realista, 5 anos. Será que em 5 anos a gente consegue duplicar o nosso dinheiro? A gente já viu que em um CDB, mais ou menos em 5 anos e alguma coisinha a gente consegue. Mas e aqui? Será? Vamos colocar então a prazo para 2030? Tá, eu coloquei bem otimista aqui para dia 31/12 de 2030. Você vai tirar esse dinheiro para quê? Para fazer uma baita festa aqui de ano novo, hein? Vamos calcular, você investiu, lembrando, 50 mil reais e nesse período exatamente você duplicaria o seu dinheiro. Não são 5 anos, não vou mentir, são 5 anos e uns 8 meses, mais ou menos, quase 6 anos, mas que faz uma baita diferença aí, com certeza você duplicaria o seu patrimônio. E é aquilo, galera, quanto mais dinheiro você tem investido numa aplicação dessa, mais dinheiro você vai duplicar. É óbvio, quem tem 10 milhões vira 20, quem tem 30 vira 60, quem tem 10 mil reais vira 20 mil. Porém, cuidado, não usem isso como argumento para vocês se convencerem que vale a pena colocar todo o seu dinheiro aqui. Não, não é essa a ideia. Diversifiquem mesmo na renda fixa, porque de repente por algum evento que ninguém espera, isso aqui pode acabar dando ruim, tá? Bom, nesse vídeo, volta aí se você não entendeu, tem os pontos negativos bem explicadinho, mas é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Se aumentar ainda mais as taxas pagas aqui pelo Tesouro Direto, eu volto a fazer um vídeo nesse sentido, tá? Mas eu, sinceramente, acho que não vai aumentar muito mais do que já está. Não esquece do like, se inscreve se você curtiu o conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!